Meu nome é Magno Medeiros, sou professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Muito bem. O que é comunicação organizacional? Comunicação organizacional é o mesmo que comunicação institucional? É o mesmo que comunicação empresarial? Comunicação corporativa? Comunicação industrial? Comunicação interna? Comunicação de marketing? Mix de comunicação? Olha, há muitas dúvidas em torno do conceito de comunicação organizacional. E nós vamos trabalhar, tá, ao longo de algumas aulas, o conceito de comunicação organizacional. Na aula de hoje, eu vou fazer uma retomada histórica acerca do conceito de comunicação organizacional. Em primeiro lugar, o que é organização? Tá? Organização é uma unidade social em que as pessoas interagem entre si para alcançarem objetivos comuns, tá? Quando as pessoas se reúnem em torno de objetivos comuns, tá? Uma organização pode ser algum órgão governamental ou não governamental, pode ser uma empresa, uma instituição, uma entidade, uma associação, etc. Uma organização, ela pode ser uma unidade ou entidade social em que as pessoas interagem entre si para alcançarem objetivos comuns, tá? E pode ser uma organização formal ou uma organização informal. A organização, como função administrativa e parte do processo administrativo de organizar, de estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração. Muito bem. Quais são os fatores, os autores, o contexto histórico em que surge a comunicação organizacional? Em outras palavras, quais são os percursos históricos da comunicação organizacional? Em primeiro lugar, vale dizer que a comunicação organizacional, ela surge de maneira pioneira nos anos 1940, tá? E um dos pioneiros da comunicação organizacional é o Chester Bernard, tá? Ele escreveu um livro chamado A Função dos Executivos, em 1938, em que ele já demonstrava uma preocupação com a comunicação no contexto organizacional, tá? Ele fala o seguinte, abre aspas, numa teoria exaustiva de organização, a comunicação ocuparia um lugar central, porque a estrutura, a extensão e o âmbito da organização são quase inteiramente determinados por técnicas de comunicação. Ou seja, lá no ano de 1938, tá? Já próximo da década de 1940, ele já via a importância e a centralidade da comunicação, tá? No contexto da comunicação organizacional, tá? Muito bem. Os anos 1940, tá? Surgem diversos pioneiros, autores que começam a desenvolver os primeiros estudos marcadamente dentro, tá? Do conceito, embora embrionário, de comunicação organizacional. Os Estados Unidos é o país em que ocorrem os primeiros estudos, tá? De comunicação organizacional. E esses primeiros estudos ocorrem justamente na década de 1940. Tá? E tem forte presença a Escola de Relações Humanas, tá? Que influencia fortemente a criação do conceito de comunicação organizacional. Tudo isso surge do contexto de discussão, tá? Da comunicação de negócios, tá? Da comunicação industrial. O foco era esse, comunicação de negócios, comunicação industrial. Daniel Katz e Robert Kahn, tá, são da Escola de Teoria dos Sistemas Abertos. Eles desenvolvem uma série de teorias, tá, onde aparece o conceito de comunicação organizacional de maneira pioneira. Dale Carnegie, tá, diz o seguinte, as estratégias de persuasão a serviço do alto escalão gerencial. Então, ele enxerga a comunicação como estratégica, mas ele foca muito no escalão gerencial, né, a comunicação
que parte da gerência das empresas, da gerência das indústrias, né? É uma comunicação que ele pensa de cima para baixo. Ainda não é uma comunicação dialógica, tá? É uma comunicação marcadamente gerencial, tá? Mas surge nesse contexto aí da administração de negócios, né? A comunicação industrial, a comunicação de negócios. Muito bem, seguindo a trajetória histórica, nós temos aí os anos 1950, em que começa a haver a cristalização dos estudos em torno da comunicação organizacional, tá? Charles Reading é um dos principais autores, tá, nessa área da comunicação organizacional, tá? Ele desenvolve estudos, né, business communication, tá, comunicação de negócios. Ele trabalha a capacidade de comunicação dos executivos, tá? Ele trabalha a comunicação descendente. O que é comunicação descendente? É a comunicação, tá, dirigida de cima para baixo, dirigida que parte dos diretores, que parte da gerência, até os seus subordinados, essa é a comunicação descendente. Então, nós ainda temos aí um conceito de comunicação organizacional ainda muito prematuro e ainda muito voltado para essa capacidade de comunicação dos executivos, tá? As relações estabelecidas, elas são do superior para os subordinados, tá? E muito raramente dos subordinados para o superior, não havia essa preocupação por parte dos autores da época. Nos anos 1950, a gente tem aí, como eu disse, a cristalização dos estudos, né, nessa área, nesse campo do conhecimento. Kate Davis, por exemplo, elabora a primeira tese de doutorado sobre comunicação organizacional. Isso em 1952, tá? Muito tempo atrás. Ela estabelece um método para entender a cadeia de mensagens e o seu envio até os destinatários, tá? Considerando sempre os rumores espalhados pelos canais informais, tá? Os boatos espalhados pelos canais informais. Então, ela faz um estudo, né? A sua tese de doutorado trabalha justamente isso daí. Os fluxos comunicativos, né? Que sofrem a influência dos rumores, né? Dos boatos, das redes informais, tá? Esse é um estudo pioneiro, daí porque a sua presença histórica, né, no contexto da comunicação organizacional. Bom, a próxima década, 1960 até 1980, né, nós passamos a ter estudos mais sistematizados, tá, da comunicação organizacional. Philip Tompkins e Marianne von Timbo, né, fazem uma revisão sistematizada dos estudos de comunicação organizacional, tá? Esses autores aí pegam uma série de estudos e fazem uma revisão, né, para ver quais são as temáticas predominantes, as metodologias predominantes, o enfoque dado, conferido, né, ao conceito por cada um dos trabalhos feitos. Foi um trabalho bastante exaustivo e sistematizado, né, em torno da comunicação organizacional, tá? E os autores percebem que a ênfase ainda era bastante instrumental, tá? Havia uma compreensão linear da comunicação. A comunicação ainda era tratada, né, como um processo linear, tá? Havia ainda uma visão predominantemente funcionalista, tá? Funcionalista. Muito bem. Nós temos outros autores importantes, tá? Que surgem aí nos anos 1960 a 1980, tá? Quando ainda nós vivemos aí a fase dos estudos sistematizados, tá? Por exemplo, Lee Thayer, né? Lee Thayer desenvolve estudos, né, cuja preocupação é com os processos de recepção. Então vejam vocês o seguinte, que os estudos, eles ainda eram marcados, né, predominantemente por uma concepção instrumental, tá? Esses autores,
né, que a gente começa a ver a partir dos anos 70, 80, começam a se preocupar com a esfera da recepção. Ou seja, começam a se preocupar com o polo dos receptores, tá? Não só com o polo da emissão, dos emissores, mas eles começam a se preocupar também, a partir dos anos 70, 80 principalmente, né, com a perspectiva da recepção, com o olhar do consumidor, do destinatário, do receptor do processo de comunicação, tá? Tudo isso que eu estou falando, tá, tem por base um importante livro chamado Comunicação Organizacional, tá? Organizado pela professora Margarida Kunsch, tá? Está na bibliografia do nosso trabalho. Muito bem, o Charles Reading, tá, desenvolve uma nova revisão dos estudos de comunicação organizacional, tá? Isso em 1972. Há uma valorização da comunicação interna e dos processos de recepção, tá? O Reading começa a se preocupar, assim como Lee Tyler, né, com os processos de recepção, tá? Antes negligenciado pelos estudos de comunicação. Muito bem. Então, este autor que eu acabo de falar, o Charles Reading, desenvolve 10 premissas para os estudos de comunicação organizacional. Quais são as premissas? Primeiro, um posicionamento na interpretação da recepção e não no uso da transmissão. Então, eles passam a focar apenas na transmissão, deixam de focar apenas na transmissão e passam a focar principalmente no posicionamento da interpretação, tá? Como que as pessoas interpretam, né, as mensagens, os processos, os fluxos comunicativos, como é que eles veem, como é que eles interpretam, como é que eles se apropriam dos significados, tá? Muito bem. Segunda premissa, tá? Qualquer pessoa é uma mensagem potencial. Ou seja, eles acabam resgatando a comunicação não verbal, que também tem uma importância muito grande, tá? A comunicação não é só a comunicação escrita, a comunicação não é só a comunicação falada, não é só a conversação, nós temos também uma série de outras interfaces comunicacionais, por exemplo, a comunicação não verbal, que também merece e precisa ser estudada, e também no contexto da comunicação organizacional, tá? Terceira premissa, administrar a comunicação organizacional é saber ouvir. Isso é extremamente importante. Se você quer aperfeiçoar o seu produto, o seu serviço, você precisa ouvir, tá, as queixas, as reclamações, os desejos, as expectativas do seu consumidor, tá? Do seu receptor. Antes, não havia essa preocupação, tá? Lá nos anos 1940, tá? Não havia essa preocupação em ouvir o receptor, o consumidor. A partir dos anos 1980, há uma forte preocupação em ouvir e dar voz aos consumidores. Nesse sentido, a gente chega à quarta premissa, tá? A nossa percepção é sempre seletiva, tá? As pessoas percebem de acordo com o seu repertório de memória, de desejos, de cultura, de concepções artísticas e filosóficas e ideológicas. A nossa percepção é seletiva, tá? O receptor, ele recria sentidos, ele recria e reinterpreta aquilo que ele vê, aquilo que ele olha, aquilo que ele percebe, aquilo que ele apreende por meio dos sentidos, né? E quinta premissa, feedback, tá? Feedback, tem que experimentar e exercitar cada vez mais o feedback. Por meio do feedback, tá, você consegue uma melhor excelência do processo comunicativo, tá? Muito bem, mas são 10 premissas, né? Faltam outras 5 premissas. Quais são elas?
Então, dando sequência, a sexta premissa foca na eficiência das interações, tá? As interações são extremamente importantes e você tem que ver até que ponto elas podem nos ajudar a alcançar algum tipo de eficiência. Muito bem, redundância equilibrada com o custo da eficiência. Outra premissa extremamente importante, né, que dosa aí a questão da redundância com o custo da eficiência. Muito bem, sétima premissa, cuidados com os exageros de comunicação, os exageros, o excesso, tudo isso aí tem que ser considerado, tá? E a gente tem que evitar esses excessos, essas redundâncias, porque isso daí acaba prejudicando o fluxo comunicativo, né? A eficiência, tá, do processo comunicativo. Cuidado com as transmissões em série, né? Você bombardeia o seu consumidor, o seu receptor, com muitas informações de série, isso aí acaba provocando uma inflação de sentidos, né? De sentidos, e você acaba não passando a mensagem que você quer. Você passa tanta coisa que você não acaba focando naquilo que realmente você quer, né? Cuidado com excesso, cuidado com exagero, tá? Considerar o clima organizacional, tá? Não é só a questão da mensagem, não é só a questão do conteúdo. Existe também um processo chamado clima organizacional. Às vezes a informação e o conteúdo são muito bons, mas não há clima, tá? Para você veicular aquele tipo de conteúdo, tá? Por exemplo, nos processos de grande crise, nos processos de luto, nos processos de pandemia, nos processos de grande crise, nos processos, né, não faz sentido você veicular uma mensagem que destoa, né, do clima organizacional, porque isso aí poderá ser confundido com falta de empatia, tá? A gente pode voltar a discutir isso mais à frente. Então, essas são as 10 premissas, tá, elaboradas pelo Charles Reid, né, um dos pioneiros, né, da comunicação organizacional, tá, cujos estudos ocorreram aí nos anos, no período 1960 a 1980. Muito bem, outros autores importantes, né, que a gente pode citar são Linda Putnam e Joyce Sherner, identificam as tradições, tá? As 5 tradições dos estudos de comunicação organizacional. Uma tradição focada no meio-mensagem, uma tradição focada nos canais de comunicação, uma tradição focada no clima organizacional, aquela focada nas redes formais e informais, e aquela focada nos fluxos comunicativos, né? A comunicação, né, do superior para os subordinados. Essas são tradições de estudos, né? Em geral, os estudos são desenvolvidos em torno dessas tradições teóricas. Muito bem. A partir dos anos 1980, tá? A gente vive uma verdadeira mudança de paradigma, tá? Com base nas experiências anteriores, valorizando as experiências anteriores, principalmente aquelas que focam nos processos de interpretação e nos processos críticos de recepção, tá? Começa, então, a ser formulada de maneira mais sistematizada um novo paradigma, tá? Esse novo paradigma rompe com o modelo anterior, que estava muito focado numa visão instrumental e funcionalista, tá? E o novo paradigma acaba por optar por uma vertente interpretativa e crítica. Então, nos anos 1980, a gente rompe com o paradigma instrumental funcionalista e acaba desenvolvendo um novo paradigma, tá? Focado numa concepção mais interpretativa e mais crítica do processo de comunicação. Os estudos interpretativos em comunicação organizacional enfatizam as práticas cotidianas, as interações sociais e os processos simbólicos, tá? Até então, esses processos não eram suficientemente explorados e analisados. As práticas cotidianas,
as pessoas não estavam ainda preocupadas com essas práticas, né, como objeto de estudo. Interações sociais passam a ser uma preocupação daqui para frente. Processos simbólicos passam a ser uma preocupação forte daqui para frente. Portanto, há uma valorização maior da cultura, das falas e das narrativas, a comunicação humana e suas múltiplas perspectivas. É preciso, nesse contexto, levar em conta a complexidade que permeia o processo comunicativo. O processo comunicativo é complexo e precisa ser levado em consideração essa complexidade, buscando superar a visão mecanicista e instrumental do processo comunicativo. Muito bem, Ruth Smith, tá, a respeito da comunicação organizacional, estabelece aí algumas categorias, né, contenção, produção e equivalência, tá? Sobre equivalência, ela diz que a comunicação organizacional, ela tem um processo de equivalência, tá? De tal forma que comunicação é organização, e organização é comunicação. Muito bem. James Taylor diz o seguinte: a comunicação não é somente transmissão de mensagens, que é uma perspectiva das escolas anteriores, mas é, fundamentalmente, prática que tem como resultado a formação de relacionamentos. A formação de relacionamentos humanos, de interações humanas, de interações sociais. Essa passa a ser a ênfase, né, desenvolvida por esses autores. Então, a partir dos anos 1980, mais precisamente na década que vai de 1980 a 1990, nós temos aí o desenvolvimento de estudos de comunicação organizacional, tá? Adquirindo uma forma mais abrangente, incorporando novos métodos e avançando como disciplina acadêmica, tá? Até então, não havia uma disciplina acadêmica chamada comunicação organizacional, como vocês estão tendo nesse momento, né? Está lá no currículo do curso de Publicidade e Propaganda, a disciplina comunicação organizacional, assim como também está no currículo do curso de jornalismo, do curso de relações públicas, do curso de comunicação organizacional. Tem até um curso de graduação chamado comunicação organizacional. Por exemplo, na UNB, nós temos um curso chamado comunicação organizacional, tá? Que trabalha com todos esses aspectos que a gente está aqui apresentando de maneira introdutória. Então, comunicação organizacional incorpora novos métodos, novas teorias, tá? Avançando, então, como disciplina acadêmica. Nesse período, 80, 90, né, a gente vive uma série de convergências, e a gente experimenta uma série de avanços científicos e acadêmicos em torno do conceito de comunicação organizacional. Mubb, por exemplo, faz uma discussão sobre métodos apropriados. Quais são os métodos apropriados para a comunicação organizacional? Ele trabalha o desenvolvimento de teorias e reflexão sobre a essência do status de organizações como fenômenos comunicacionais. E, a partir dos anos 2000, os estudos de comunicação organizacional, eles acabam adotando múltiplas perspectivas. Há uma preocupação maior com a construção teórica e epistemológica de um campo científico. Não apenas de uma prática profissional. A comunicação organizacional deixa de ser apenas uma prática profissional, uma prática instrumental, e reivindica para si o status de campo científico, dentro do campo maior da comunicação, das ciências sociais aplicadas.
um campo de perspectivas múltiplas em seus métodos e em suas teorias. Muito bem, nos anos 2000, tá, busca-se, então, constituir a comunicação organizacional como disciplina própria, autônoma, e não como objeto de estudos sociológicos e psicológicos. Tá? A gente observa, em teorias da comunicação, que a comunicação era estudada como objeto de estudo, né? A partir da sociologia, a partir da psicologia, a partir da economia, a partir de uma série de outros campos que já tinham e já têm uma consolidação científica, tá? Então, a comunicação, ela era basicamente objeto de estudo de outras disciplinas, de outros campos do conhecimento científico. E, a partir dos anos 2000, nesse processo de consolidação, a comunicação organizacional, ela começa a se estruturar como uma disciplina própria e como um campo específico do conhecimento científico. Ela começa a ganhar uma certa autonomização no campo do conhecimento científico, tá? Em virtude de suas tradições teóricas, epistemológicas e metodológicas, né, que acabam desenvolvendo, sobretudo, nos estudos de pós-graduação na área de comunicação, sobretudo, comunicação organizacional. Muito bem. Portanto, a aplicação do campo da comunicação nas organizações em seus vários aspectos teóricos e metodológicos. É assim a aplicação do campo da comunicação nas organizações em seus vários aspectos teóricos e metodológicos. Articula-se com outros campos do conhecimento. A comunicação organizacional não é um campo científico independente. Ela se apoia em campos de conhecimento afins. Ela se serve do campo de conhecimento de áreas afins como sociologia, psicologia, artes, administração, política, economia, etc. Tá? Então, é um processo de construção interdisciplinar, tá? E ela busca integrar teorias e práticas da publicidade e propaganda, do marketing, das relações públicas, do jornalismo, das artes visuais e outras práticas e outras disciplinas, né, complementares. Portanto, trata-se de um campo essencialmente interdisciplinar, tá? Há uma integração interdisciplinar, tá? Que converge a prática profissional teórica do jornalismo, a prática profissional teórica da publicidade e propaganda, a prática profissional e teórica das relações públicas, tá? Se eu juntar essas áreas e outras, tá? Jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, como eixo central, tá? De maneira convergente, eu tenho a comunicação organizacional. Então, a comunicação organizacional, ela permeia, tá? Todas esses campos do conhecimento científico e essas áreas profissionais. Ela está no centro, tá? A comunicação organizacional está no centro, porque ela é o núcleo comum das práticas desenvolvidas por diversas habilitações, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas, artes visuais, fotografia, ciências da informação, que são áreas que tabelam, né, que têm interface, que dialogam, né? É claro que essas áreas têm a sua autonomia profissional, teórica, epistemológica, tem a sua autonomia, mas existe um processo de articulação e um processo de integração interdisciplinar. E a comunicação organizacional está no centro dessa integração interdisciplinar.
Muito bem, mas isso se constrói a partir das interações, tá? Esse jogo não está dado, né? Esse jogo, ele ocorre a partir de um processo intenso de interações mútuas, de interlocuções cotidianas, tá? Nós temos a comunicação organizacional lá no centro, tá? Como interlocutor 1, mas ele precisa dialogar com vários outros interlocutores, por exemplo, no campo profissional, tá? Ele dialoga com o empregador, com o cliente, com a comunidade, com o governo, com a imprensa, com a concorrência, com o fornecedor, com o acionista, enfim, com uma série de parceiros e com uma série de colaboradores, né? Com os chamados stakeholders, né? Que são os públicos de interesse. A comunicação organizacional é aquela que faz interagir os diversos parceiros, os diversos interlocutores, os diversos colaboradores, tá? É, portanto, um espaço comum, um espaço de convergência, tá? A comunicação organizacional é o espaço comum, é o núcleo comum de convergência de vários operadores, de vários processos de interação e de interlocução. E com isso, por fim, a gente chega ao composto da comunicação integrada, né, que foi desenvolvida de maneira pioneira pela Margarida Kunsch. Margarida Kunsch que elaborou esse diagrama, tá, que procura organizar didaticamente como que ocorre a comunicação organizacional, tá? A comunicação organizacional, em sua visão, ela é composta, né, por alguns processos, tá? Nós temos a comunicação interna, e dentro da comunicação interna nós temos a comunicação administrativa, os fluxos da comunicação administrativa, tá? Nós temos as redes formal e informal, tá? Os veículos formais e informais, tudo isso daí constitui, tá, uma dimensão chamada comunicação interna. Mas nós temos também uma outra dimensão chamada comunicação institucional. O que é a dimensão institucional? É aquela da qual fazem parte relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, editoração multimídia, imagem corporativa, editoração multimídia, propaganda institucional, marketing social e marketing cultural, tá? Então, todos esses elementos aí fazem parte da comunicação institucional, tá? E no diagrama, na cor verde, eu tenho lá a comunicação mercadológica, tá? Que é aquela que é composta pelo marketing, pela propaganda e publicidade, pela promoção de vendas, feiras e exposições, marketing direto, merchandising, venda pessoal, tá? Se eu unificar de maneira articulada, integrada, essas três dimensões, comunicação interna, comunicação institucional e comunicação mercadológica, eu tenho aí um processo de comunicação organizacional. Então, a comunicação organizacional, ela permite, facilita, dinamiza as dimensões da comunicação dentro das organizações, né? Permitindo uma maior integração da comunicação interna com a comunicação mercadológica e com a comunicação institucional. A tudo isso, a autora deu o nome de composto da comunicação integrada, tá? Ou mix da comunicação integrada. A comunicação, ela é integrada porque ela permite a articulação dessas três grandes áreas, tá? Fazendo interagir, dinamizar e fluir melhor os processos comunicativos dentro de uma organização social. É isso, tá? Então, de maneira bastante resumida, eu abordei a comunicação organizacional a partir dos seus aspectos históricos. Desde os primeiros estudos, os estudos pioneiros surgidos nos Estados Unidos, aí nos anos 1940, até os dias de hoje, até a contemporaneidade,
É isso.